Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz: Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam, deste modo, à lei de Cristo. Hoje a gente vai ler a partir desse versículo, um convite, à compaixão, falando a respeito da gente ajudar as pessoas em momentos difíceis, que a gente deve caminhar junto em oração, estender a mão sem julgamento, né? E antes da gente poder ler a respeito deste versículo, a gente vai orar, então pode fechar seus olhos, respira fundo, respirar. Senhor, obrigada por mais esse dia, obrigada por esta terça-feira, obrigada por essa palavra, né? Que nos chama a amar as pessoas, a ter compaixão, a ajudar as pessoas em momentos difíceis. Que o Senhor possa nos ensinar isso, né? Porque muitas vezes a gente só acaba olhando para nós mesmos. Então que o Senhor nos ensine a carregar os fardos uns dos outros com paciência, com compaixão, empatia, que a gente possa ser um instrumento, né? De consolo na vida das pessoas, de cuidado, que a gente possa enxergar isso, porque muitas vezes a gente está na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Então que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar quem precisa de apoio. E se nós mesmos às vezes estivermos cansadas, né? Que a gente tenha as pessoas à nossa volta, que Deus coloque, né, pessoas no nosso caminho para que a gente possa pedir ajuda e ter certeza que o Senhor vai enviar essas pessoas. Então, que a gente possa orar agora, que o Espírito Santo que habita dentro de nós possa falar aos nossos corações e às nossas mentes, que o Senhor nos conduza nos próximos minutos, em nome de Jesus. Amém, 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 né? Que a lei do Senhor e o amor dele possa se cumprir em nós e por meio de nós também. O título de hoje é Quando Precisamos de Ajuda. Todos carregamos fardos e aquilo que enfrentamos molda a forma como vemos o mundo e a nós mesmos, mas não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Jesus disse às pessoas que o seguiam em Mateus 11, versículo 28 e 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era uma peça de madeira usada para unir dois bois e repartir o peso das cargas. Mas o termo também era usado por rabinos judeus, o jugo da lei. Ele simbolizava a submissão completa à lei de Deus. E os rabinos ensinavam que se submeter a ele libertaria os judeus da escravidão do mundo. Jesus usa uma frase que os seguidores judeus entenderiam facilmente. Mas então ele muda a ilustração. Ele diz à multidão que eles devem se unir a ele, porque ele é o cumprimento da lei. Quando fizeram isso, os fardos que carregaram não serão pesados, porque ele carregará o peso dos seus fardos. Paulo faz referência a esse ensinamento em sua carta para os cristãos em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. A lei de Cristo é amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas a única maneira de conseguirmos cumprir a lei de Cristo é se estivermos ligados a Ele. Quando estamos unidos a Jesus, Ele se torna a nossa fonte de força. Ele nos sustenta nas dificuldades, Ele nos guia a sair de decisões
erradas e nos enche com o seu amor. E assim a gente pode transbordar esse amor sobre os outros. Ele nos dá a capacidade para apoiar outros seguidores de Cristo, assim como Ele nos apoia. Assim como Jesus levou os nossos pecados e sofrimentos, também somos chamados a levar os sofrimentos dos outros. Deste modo, mostraremos a Ele o amor de Cristo e os guiamos até Jesus. E eu não sei vocês, mas muitas vezes eu tive dificuldade de pedir ajuda, de demonstrar minha vulnerabilidade, de falar, né, que eu preciso às vezes das pessoas e às vezes até para pessoas próximas, como a minha mãe, a minha irmã, eu tinha muita dificuldade. E na hora que a gente entende que a gente demonstrar às vezes a nossa vulnerabilidade, né, que a gente não consegue sozinhas, isso não é fraqueza, né? E sim a gente tá ali entendendo que a gente precisa das pessoas. Então, quando isso começou a mudar e eu receber ajuda, né? Às vezes até na hora que eu tava carregando uma sacola que tava pesada, às vezes alguém abria a porta, eu não deixava a pessoa, falava que não precisava, né? Então aqui Jesus nos ensina que a gente precisa um dos outros e que a gente também pode ser usada, né, para poder ajudar as pessoas. Então que realmente o Senhor ele possa trabalhar no nosso coração, para que a gente tenha mais compaixão, paciência, empatia, que a gente possa ser esse instrumento de consolo e que principalmente, se nós estivermos cansadas, que a gente tenha humildade para pedir ajuda e ter a certeza e confiar que o Senhor ele envia as pessoas certas para caminhar com a gente, né? Pai, muito obrigada por essa palavra. Agradeço por nos chamar a carregar os fardos uns dos outros. Que o Senhor nos ajude a sermos rápidas em ajudar os outros quando a gente puder e estarmos dispostas a aceitar a ajuda quando a gente precisar. Peço que nos inspire para que a gente ame uns aos outros e que a gente seja bons ouvintes, responsáveis uns pelos outros e oremos uns pelos outros com frequência. Ajude-nos a ser mais como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora a gente vai entrar na nossa oração guiada e todo dia é um dia da gente refletir, né, a respeito da palavra. Então, que a gente possa olhar para esse versículo, refletir a respeito dele, pensar, né, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Eu sei que na teoria é tudo muito bonito, né, mas na prática é diferente. Então, que o Senhor possa tocar o nosso coração. E agora a gente vai agradecer. Pode respirar fundo mais uma vez. Expira. Libera toda a tensão. Coloca um sorriso no seu rosto. Em Salmos, capítulo 71, versículo 8 diz: Por isso, não deixo de te louvar. O dia todo declaro tua glória, né? Esse salmo, ele é uma oração, né, de quem confia profundamente em Deus, mesmo em dificuldade, né? É um louvor de quem tem história com Deus e reconhece a sua fidelidade ao longo dos anos. Então, é um versículo de gratidão e adoração. O salmista está dizendo: não paro de falar do teu amor, da tua bondade, da tua grandeza. A boca dele não está cheia de reclamação, mas de louvor. Então, que a gente possa louvar a Deus agora. A adoração não é só para a gente fazer em um momento, mas é que a gente possa fazer isso em todo o nosso dia. Né? Então, que a nossa boca ela esteja sempre cheia de louvor e que mesmo em momentos difíceis, a gente possa olhar para o Senhor e agradecer a Ele. Então, hoje é terça. Quero que a gente olhe para ontem e o que aconteceu
ontem que você pode agradecer desde a hora que você acordou, às vezes um café que você tomou, um banho, um trabalho que você fez, ou um olhar para sua família, para as pessoas que moram com você, né, para sua saúde, olhar para o seu corpo, né, para tudo que Deus já te deu. Então eu vou ficar em silêncio, a gente pode cultivar. E lembra que não é da boca para fora, tem que ser algo que a gente consiga acessar esse sentimento profundo de gratidão. Vamos fazer isso agora. Pai querido, muito obrigada. Obrigada por nos guiar através deste devocional. Obrigada por estarmos aqui agora. Pai, nós também queremos te pedir perdão se no dia de ontem fizemos algo que não te agradou, se às vezes passou despercebido, alguém que precisava de ajuda, alguém que precisava de um ombro, uma palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a ter consciência do que a gente precisa melhorar em nossa vida, paciência, empatia, generosidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, assim como o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Pedimos também que o Senhor nos proteja de todo mal. Sabemos que o inimigo, ele está só ali, procurando uma brecha para poder vir e destruir famílias, lares, sonhos. E que se há o Senhor, a gente não tem medo. A gente confia e a gente sabe que Ele que é o melhor para nós. E mesmo no meio do desafio, se a gente estiver com Ele, Ele nos traz paz, Ele molda o nosso caráter. Então que o Senhor nos proteja, Pai, de todo mal, de todo pensamento que não vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente quer orar pelo outro. Eu vou ficar em silêncio e você pode profetizar palavras de bênção para as pessoas da sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade, para pessoas que estão em um leito de hospital, estão enfermas. Ore profetizando paz, amor, refrigério, transformação, cura. Eu vou ficar em silêncio, a gente vai fazer isso, orar pelos outros agora. Vai encerrando suas orações pelo outro. E agora a gente vai orar por nós. Em João capítulo 15, versículo 7 diz: Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim, isso significa viver em comunhão com Jesus. Você está aqui diariamente orando, entregando a nossa vida a Ele,
confiar nele, andar com ele, buscar a presença dele todos os dias. E as minhas palavras permanecerem em vocês é deixar aqui todo esse ensinamento, né? Tudo que a gente vem aqui, a gente lê, possa moldar o nosso pensamento, possa moldar o nosso coração, as nossas decisões. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu venho aqui, isso me traz uma esperança, uma fé, uma confiança, sabendo que Ele tem planos muito maiores para nós do que a gente pode imaginar, né? Que até no desafio Ele está moldando o nosso caráter, Ele está nos preparando, né? E tá com Ele nos traz paz. Então, isso deixa o meu coração muito mais em paz, meu coração confiante. E aqui ele fala: pedirão o que quiserem, lhe será concedido. É quando a nossa vida ela está alinhada com a vontade de Deus, os nossos desejos eles se tornam parecidos com o dele. Por isso que tudo que a gente pedir, ele vai nos conceder, né? Porque já está de acordo com o coração do Senhor. Então esse versículo ele não é uma fórmula mágica para que a gente possa conseguir tudo que a gente quer, mas é um convite para que a gente viva uma vida de intimidade real com o Senhor, onde a gente pede para Ele e os nossos pedidos, eles vêm dessa conexão que a gente tem com Ele. Então, que a gente possa pedir com fé, pedir com sabedoria, pedir com alinhamento à vontade dEle, e aí sim a gente está aberta para receber. Então, Senhor, a gente vai fechar os nossos olhos, vai visualizar o Senhor sentado perto de nós, né? Pai querido, a gente quer permanecer em Ti, que a Tua palavra viva dentro de nós, que molde os nossos pensamentos e desejos, que alinhe o nosso coração com o Teu, que o Senhor nos ensine a pedir aquilo que vem do céu. Em nome de Jesus, amém. E agora eu vou ficar em silêncio, porque eu quero que cada uma aqui, como eu vou fazer também, ore, né? Porque a gente já pediu para que Ele alinhe a vontade dEle com a nossa. Então, que o Espírito Santo que habita dentro de nós possa nos conduzir nessa oração pela nossa vida. Vamos fazer isso agora. Pode ir encerrando a sua oração. Senhor amado, ao encerrar esse momento de comunhão, nós queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, por nos direcionar de uma forma tão linda, né? Queremos entregar a Ti este novo dia, essa terça-feira que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho. Nos dê sabedoria, discernimento, coragem. Pai, eu declaro que essa terça-feira será um dia abençoado, cheio de oportunidades, repleto da Tua paz. Nós escolhemos, Pai, confiar em Ti, colocar tudo aos pés da cruz, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Nós rejeitamos todo medo, preocupação, ansiedade, desânimo. E estamos abertas para receber a Tua alegria. Pai, nós estamos prontas para receber tudo aquilo
que o Senhor tem preparado para nós, para viver dias incríveis, para passar por momentos desafiadores em paz, por ter o Senhor, e para entender que toda a abundância que está disponível para nós, a gente pode acessar tudo isso, porque o Senhor já criou e já deixou disponível. Então, nós estamos prontas para acessar toda a abundância emocional, espiritual, financeira que o Senhor tem para nós. Que a tua luz brilhe em nossa vida e que a partir disso a gente possa ser reflexo do teu amor, tendo empatia, generosidade, olhando para o outro. Que o Senhor possa renovar nossa mente, fortalecer o nosso coração e nos sustentar com a tua graça. Que a tua presença nos acompanhe em cada momento da nossa vida. Pai, nós confiamos em Ti e te agradecemos por tudo o que o Senhor já fez, está fazendo hoje, agora e ainda farás. Que haja luz no nosso pensar, luz no nosso falar e luz no nosso sentir. Que vocês tenham uma ótima terça-feira, abençoada na presença dEle. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.